O homem que entrevisto hoje no programa Fatos em Foco foi encarregado de uma difícil missão em 2005: recuperar uma empresa falida, devendo aos fornecedores e sem crédito para novas compras. Não seria um grande problema se fosse uma pequena empresa, mas no caso era a empresa de água que abastece toda uma cidade que possui hoje 120 mil habitantes. Com o capital beirando a falência e cercada por denúncias de corrupção, a SAEC era mais conhecida pelas críticas de cabides de empregos, proselitismos políticos, favorecimentos de ricos e poderosos do Crato, que se negavam e se negam a instalar hidrômetros em suas residências. Hoje a SAEC passou de um capital de 7 milhões para 21 milhões de reais. Possui uma frota de máquinas e bombas de reserva para resolver qualquer problema rapidamente em seus 62 postos que abastecem o Crato. A empresa também foi informatizada e dispõe de 21 telefones em contato 24 horas entre os técnicos, a fim de manter uma permanente comunicação para a solução imediata dos problemas que a qualquer momento pode acontecer na cidade. Hoje, no programa, eu converso com o Dr. Procópio da Silveira, presidente da SAEC, engenheiro, que detém 5 pós-graduações em gerenciamento de recursos hídricos e é o responsável pelas inúmeras premiações que a SAEC tem recebido nos últimos anos, como uma empresa cratense que hoje concorre de igual para igual com a CAGES e com outras empresas de água do Nordeste. Mas falaremos não só do sucesso da SAEC, falaremos também sobre a falta de água do Crato, sobre a preservação das nascentes, sobre o contrabando de água e o que tem sido feito para resolver estes graves problemas. Fiquem atentos porque o Fatos em Foco de hoje está começando agora pela TV Chapada do Araripe. Dr. Procópio da Silveira, seja muito bem-vindo ao programa Fatos em Foco. Você começou a sua vida como jogador de futebol. Inclusive foi um dos grandes goleiros do Nordeste, atingindo o status de celebridade do tipo que concede autógrafos em aeroportos. A nossa primeira pergunta: foi muito difícil passar de jogador de futebol renomado para engenheiro? Foi muito difícil passar de jogador de futebol para engenheiro, porque são dois mundos totalmente diferentes. O jogador de futebol ele só se preocupa com o treinamento, né? O seu condicionamento físico, né? E mental para aquela partida. E passa a... Praticamente eu joguei 16 anos. Eu acho que a maior parte do tempo foi concentrado, né? Porque você joga domingo, concentra quinta ou sexta, você joga quarta, concentra segunda ou terça. E aí surgiam os problemas, porque eu nunca abdiquei do meu direito de ir à escola, né? Eu acho que essa foi uma das maiores vitórias que eu tive na vida. Foi realmente conseguir terminar a graduação de engenharia, que me possibilitou hoje em dia ter uma profissão, ser evidentemente um profissional qualificado, inserido em 5 ou 10% dos cidadãos que têm diplomas e que são graduados nesse país. Tá? O senhor possui várias pós-graduações além de engenheiro, que foram conquistadas no período em que ainda era jogador de futebol. Qual é, afinal, a sua formação acadêmica que lhe rendeu a indicação por autoridades do Estado para vir ao Crato ser presidente da SAEC? Bom, eu sou engenheiro civil, pós-graduado em engenharia urbana, pós-graduado em tipo licenciatura em pedagogia, com extensão em matemática,
pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, pós-graduado em Gerenciamento de Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas, né? E tem outros cursos aí, correlato de extensão, que eu acho que tá bom. Isso aí é que me fez chegar até onde eu cheguei, né? Tenho várias obras importantes, construção de viadutos, canais, prédios, conjuntos residenciais. Quer dizer, tudo isso, esse cabedal de obras, me deram uma base gerencial muito forte. Porque foram obras muito difíceis, né? O Canal do Trabalhador, por exemplo, foi um deles, né? E nós tivemos a satisfação de ser engenheiro de produção de 30 quilômetros do Canal do Trabalhador. Depois trabalhamos na hidrelétrica do Xingó. Está entendendo? Depois trabalhamos no projeto Sanear 2 anos, fazendo todo aquele saneamento que ocorreu em Fortaleza. Eu participei daquelas obras ativamente. Tá? O senhor tomou medidas fortes, né, impopulares, como a colocação de hidrômetros em diversas casas de pessoas poderosas, digamos assim, do Crato. E por isso foi muito antipatizado. Deve ter comprado muita briga. Na sua visão, como é a realidade do abastecimento de água do Crato e o que o senhor enfrentou logo que chegou aqui em 2005? A realidade do abastecimento de água no Crato é um problema de aceitação da população, né? Existe um conservadorismo de que há uma panorâmica no Crato que a água desce da nascente, o Crato só é abastecido pelas nascentes, e que desce, chega à sua torneira sem nenhum custo, e você ainda tem o direito de desperdiçar. Isso que foi passado de geração a geração. A SAEC procurou mudar essa mentalidade. Nós rompemos paradigmas, né? Com medidas contundentes, medidas fortes, e que muitas pessoas até hoje reclamam. Mas para que nós mantivéssemos essa modificação de postura da SAEC perante a sociedade, que a SAEC reconquistasse o seu lugar como uma empresa eminentemente cratense, afeita ao município do Crato, né? Que não deve favores a nenhuma empresa estadual, né? Foi preciso nós agirmos com bastante segurança naqueles projetos que nós idealizamos para a SAEC. Doutor Procópio, como o senhor encontrou a SAEC em 2005, logo que chegou ao Crato? Bom, a SAEC estava falida, né? Eu comprei muitas vezes canos, conexões, materiais para efetuarmos correções em rede de distribuição, recuperação de rede de distribuição, o meu cartão de crédito. Nós tínhamos pessoal. Nós tínhamos o meu cartão de crédito, por aquilo que pareça, eu sou um assalariado, mas a SAEC chegou no estágio que ninguém queria vender. Isso em 2005? Em 2005. Acontecia que muitas vezes nós buscávamos um determinado comércio para aquisição de um produto e ele dizia, olha, para a SAEC eu não vendo nem à vista. Essa era a resposta. Estão aí alguns dos nossos funcionários que passaram por esse desprazer, né? Então, dentro dessa panorâmica, eu fui obrigado a ser contundente, a ser amargo, porque se nós não fôssemos, não tivéssemos, aliás, tomado essas medidas, né, para que a SAEC enveredasse por outros caminhos, até hoje a SAEC era aquela tristeza que nós conhecemos em 2005. Né?
Então, hoje, desde 2005, que nós não atrasamos a folha de pagamento, não devemos a nenhum fornecedor, os tributos sociais que nós recebemos de herança de outras administrações, nós estamos paulatinamente efetuando o parcelamento, e olha que não é coisa pouca, é da ordem de 7, 8 milhões de reais, né? Mas estamos parcelando. E ao fazer esses parcelamentos, nós nos tornamos aptos a, talvez para o ano, o próximo gestor, né, irá receber da Receita Federal o certificado negativo de débito. Qual a realidade da SAEC hoje, em 2012? O que ela conquistou em relação às administrações anteriores? É uma empresa hoje informatizada, atualizadíssima em tecnologia de informação, tem um parque de reposição de bombas, que eu não encontrei nenhuma bomba para reposição. A bomba queimava, ia para a manutenção, passava 2, 3 dias, aí que voltava, aí queimava de novo. Hoje nós temos um parque de bomba que você vai ver na nossa revista, que estaremos lançando muito em breve, né? Comemorando os 48 anos da SAEC. Então nós temos um parque de bomba, quer dizer, nós temos a comunicação interna entre os nossos funcionários, nós temos em torno de 21 telefones, né? Os operadores se comunicam comigo instantaneamente. Por exemplo, agora eu estou dando essa entrevista e se tocar, pode tocar o telefone aqui, se é um operador informando que tem um problema no postal. E aí eu vou buscar os elementos ou mesmo vá até lá para resolver o problema. Então tudo isso nós formatamos na SAEC, né? Nós não podemos deixar, como se diz, é uma gíria, um termo chulo, filosofia de para-choque de caminhão, mas nós não podemos deixar a peteca cair. É o momento em que a SAEC precisa progredir, precisa realmente alcançar um lugar, o seu lugar de destaque no cenário nacional do saneamento, principalmente quando começar os 2 projetos, né, de expansão, de mensuração da rede de distribuição e da coleta e tratamento de esgoto. O senhor acha que com todo esse desenvolvimento, a SAEC ainda corre o risco de ser, digamos, entre aspas, vendida à CAGES? O Crato ainda corre o risco de perder a SAEC, mesmo por razões políticas ou politiqueiras? Olha, em 2005, eu participei de uma reunião com o Dr. Samuel, prefeito Crato, e o falecido Jefferson, né, que era o secretário de infraestrutura. Nós comparecemos à sede de um grupo e, depois daqueles cumprimentos iniciais, a conversa, a reunião foi aberta com a seguinte frase: como é, Samuel? Vamos fechar, em definitivo, a concessão da SAEC? O que é que está faltando? Eu praticamente estava certo que a partir desse ano eu já estaria entrando no Crato com a concessão em mãos, né? E o doutor Samuel respondeu como, na minha concepção, com muita autoridade. Autoridade de um prefeito, que tem muita responsabilidade. Eu não estou fazendo aqui merchandising, porque ele não precisa disso, né? É um homem independente, mas eu estou passando fatos para você, para os seus leitores, do que realmente aconteceu, né? Ele simplesmente disse: olha,
você vai ter que esperar outro prefeito, porque eu não vou fazer esse negócio que você tinha acertado. Né? Ele tinha acertado a concessão da SAEC por 7 milhões de reais. E quebrando alguns paradigmas, no mês retrasado, eu terminei, pela primeira vez, a SAEC teve a sua avaliação. Né? Nós fizemos a avaliação dos bens móveis e imóveis da SAEC, faltando apenas a inclusão da arrecadação, que era muito, né? Hora da X, hora da Y, você não pode incorporar a avaliação de uma empresa. Mas a SAEC hoje vale em torno de 16, 17 milhões de reais. Isto sem contar com 15 quilômetros de tubulação que tem que ser doados à SAEC por lei. Porque toda rede de distribuição ou serviços afeitos ao abastecimento d'água, por qualquer empresa ou usuário, após 24 horas, ele tem que ser doado à empresa. E esta lei está na Câmara para que ela seja votada. Houve esse problema da eleição, né? Evidentemente que agora, depois das eleições, com certeza vai ser votada. Então, a SAEC vai passar aí, vou botar 17, mais 4 milhões, 21 milhões de reais. Né? Ela ia ser negociada por 7 milhões. Tá absurdo. Né? Com certeza. Eu não quero, evidentemente, enveredar por fazer comentários outros, mas a SAEC é uma empresa viável, ela tem condição de sustentabilidade, depende do gerenciamento. Tem percalços, como qualquer outra empresa. Né? Nós vemos a empresa de São Paulo, a empresa da Paraíba, de Pernambuco, fazerem empréstimos. Eu mesmo estive na presidência da República e assisti a empresa de São Paulo fazer um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O estado do Ceará teve 2 bilhões aí, né, para fazer as obras da refinaria e etc. Obras da Copa. Muito justo. Tem que haver esses investimentos do governo federal. Porque o Estado não comporta esses aportes financeiros, muito menos os municípios. Então, o que nós precisamos entender, muitas vezes, Gelson, é que nós não temos peso político. O senhor acha que falta expressão política? Falta expressão política, porque você sai daqui, você vai a Brasília, e eu não vou nem citar o nome do deputado, até por questões éticas, né? Mas se você não for para o gabinete dele, você fica rodando em Brasília e não sabe o que vai fazer. Porque lá a coisa é complicada, né? Se não tiver uma pessoa que tenha o discernimento de procurar o lugar certo, você roda lá a semana toda e não resolve nada. Pega chá de cadeira, né? Porque qual é o interesse que eles têm de ajudar o Crato? As coisas da nossa república, elas não são isonômicas. Como em qualquer lugar, existem os interesses políticos. Existem as pessoas, os mandatários, que têm mais poder do que os outros. E eles têm a preferência. Essa que é a grande verdade. Se você é líder de um partido, você vai se igualar perante o Ministério das Cidades a um vereador do Crato, ou do Juazeiro, ou de Caririaçu. Obviamente que aquele cidadão que tem uma postura, um status quo político mais elevado, é que vai ganhar preferência do projeto. Né? Mas são coisas que nós temos que superar, nós estamos aprendendo. Nós estamos num regime democrático, né?
tivemos agora uma demonstração de que estamos realmente vivendo uma democracia plena, né? Um outro prefeito foi eleito sem nenhum problema, sem nenhum distúrbio na cidade, as pessoas comemorando, né? Não houve mortes, não houve nada. Então isso é um grande avanço. Agora, nós temos que raciocinar que o Crato precisa de representatividade política. Porque você procura um deputado federal, nós não temos. Você procura um senador, nós não temos. Como é que você vai conseguir aportes financeiros para a execução de projetos de grande monta, que necessitam do aporte de capitais realmente consideráveis, como é o caso dessa adutora lá de Dom Quintino. Nós temos, para você ter uma ideia, o Dr. Samuel, na gestão do Dr. Samuel, foi iniciado e deve estar sendo terminado agora o projeto de expansão de água do Crato, aproveitando o que existe, né? Fazer uma mensuração, uma análise do que realmente está defasado. E todo o projeto de esgoto e tratamento, coleta e tratamento de esgoto do Crato. Isso aí já é um grande avanço. Tudo isso o Dr. Samuel conseguiu em convênio com o PAC. R$280 mil o projeto de esgoto e 250 mil o projeto de água. Então, para o ano, vai ser um ano que o novo prefeito já tem isso em mãos e, obviamente, ficará muito mais fácil, porque ele vai chegar lá com o projeto debaixo do braço. A primeira coisa que nos perguntam, quando nós chegamos diante lá dos secretários, né? Tanto do Ministério da Cidade, do PAC, porque lá é muito secretário, né? Aí ele pergunta, você tem projeto? Aí você diz, se você disser não, ele diz, volte, vai fazer o projeto. Quando você tem um projeto, diz, não, está aqui o projeto. Né? Nós conseguimos essa troca de tubulação aí de 15 quilômetros, que você talvez ainda vá citar, aí nós vamos explicar com muita felicidade. Foi dessa maneira, nós tínhamos o projeto pronto e ele não teve saída para eles. Não, está aqui o projeto. Aí mandaram fazer a vistoria, porque eles não aportam dinheiro sem verificar em loco a compatibilidade do projeto com a obra que vai ser executada. Então foi feita toda essa vistoria e comprovou-se, não, realmente está certo. E nós conseguimos essa bênção, né, que é trocar o amianto pelo PVC. O que o senhor diria da realidade hoje da SAEC? Qual o seu prognóstico para os próximos anos com a nova gestão? A SAEC está na fronteira entre um desenvolvimento sustentável, a empresa passar a ser uma empresa com sustentabilidade financeira, certo? E operacional, e ao mesmo tempo ela pode retroagir e voltar a ser o que era, né? Porque nós planejamos a SAEC a partir de 2005. 2005 iríamos fazer esses projetos, 2006 esse, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Fizemos até 2011. Infelizmente, tivemos que parar em 2011 porque as condições financeiras, em função do descompasso, né, do reajuste, nós não pudemos evoluir. Mas até 2011 nós planejamos a SAEC e culminaria em 2012 com automação, com instrumentalização, né, com uma série de programas, de projetos que iriam deixar a SAEC proporcionalmente igual
a Cagesse, outra, qualquer empresa aqui do Nordeste. Não foi possível. Então, eu gosto de ressaltar que a SAEC está na fronteira, está no fio da navalha. Ou ela evolui, ou ela volta. Se ela voltar, vai ser um desastre. Ok, mas nem tudo são flores, não é, Procópio? Vemos que a SAEC foi saneada, ela é hoje uma empresa que tem sustentabilidade, é afeita à população cratense, não restam dúvidas de que em gerenciamento empresarial ela vai no rumo certo. Mas eu gostaria que o senhor nos respondesse por que ainda falta água, pelo menos ocasionalmente, em algumas partes da cidade. Nós sabemos que é impossível que todas as 62 bombas que abastecem o município trabalhem 24 horas. Elas trabalham somente 20 horas, como o senhor me falou, sendo desligadas às 17 horas e religadas às 22 horas. Mas mesmo assim, com todo esse esforço, com todo esse sincronismo, por que a falta de água ainda em certas partes do Crato? O que acontece é que o consumo aumenta. A expansão imobiliária ocorrida em anos anteriores, quando nós tínhamos quantidade de usuários, ou economias, o termo mais técnico, era X. E a quantidade de casas também era X. Hoje nós temos X mais 2, X mais 3, ou X ao quadrado. Porque há conjuntos habitacionais também que foram. Exatamente. Você vê, se você fizer um tour pelo Crato, você vai observar a quantidade de conjuntos e a quantidade de casas que foram construídas no Crato. Então, isso tudo, em média, são 250, 200 litros por habitante, em cada casa. A quantidade da água é a mesma, mas o volume, né, de moradores, nós éramos 80 mil pessoas aqui no Crato, hoje somos o quê? 125, 130 mil pessoas. Só que a partir de 2008 houve uma avalanche de expansão imobiliária, muitas vezes desordenada. Quais são as principais áreas? Grangeiro? Ora, por exemplo, o Grangeiro, né, é um dos bairros onde mais se constrói. Nós tivemos aqui na Vila Alta uma incidência muito grande de conjuntos que foram feitos à revelia do Código de Postura do município. Então, as pessoas vendiam os lotes, obviamente que você precisa de casa, o Crato tem uma demanda por moradia muito grande, mas essa demanda pode ser, evidentemente, suprimida se nós fizermos uma urbanização ordenada. Mas não, as pessoas vendiam os lotes e quem comprava fazia a sua casa e a água para essas casas, né? Você não tinha aquela informação. Então, tudo isso nós tivemos que ir superando. E no Grangeiro, por exemplo, nós trocamos quase 2 quilômetros de tubulação, porque os diâmetros da tubulação eram insuficientes para que nós tivéssemos uma vazão consistente que pudesse, obviamente, produzir um abastecimento com regularidade. O senhor acha que o problema de água do Crato pode ser resolvido em breve? Problema na totalidade. E como é que ficam os distritos? O Crato, eu acredito que em breve estará totalmente coberto com o abastecimento d'água, sem nenhum problema, faltando apenas resolver o problema dos distritos. Porque os distritos, eles foram assentados em épocas da sua formação, da sua colonização, pelo vigor das pessoas que mantiveram os primeiros contatos com aquela região, né? E essas pessoas não tinham a informação da geologia submersa.
O que ocorreu? Tanto Dom Quintino como a Ponta da Serra, eles foram assentados no cristalino. Então, o que é que nós temos? Nós temos um pequeno riacho, que não é perene, que durante as chuvas, ele retém aquela quantidade de água numa camada de 15 a 20 metros de solos aluvionares, e a população, a SAEC, vai usando aquela água, bombeando, e a partir de julho começa a necessidade de nós retermos essa água, diminuirmos o fornecimento para a população. É o período da escassez. Né? É o período da escassez. Por quê? Porque Dom Quintino e Ponta da Serra, haveria necessidade, se fôssemos resolver o problema através de poços, seria quase que impossível. Porque no cristalino ou na rocha, para você conseguir 5 metros cúbicos d'água, 6 metros cúbicos d'água, você precisa perfurar 6, 8 poços. E ainda tem que fazer o geofísico, que é o estudo da região onde haverá probabilidade de ocorrer o lençol freático. Então você tem que encontrar as falhas na rocha, fazer essa perfuração no cristalino para encontrar pouquíssima água. Solução para Dom Quintino: fazermos a adutora do Tomás Osterne para aquela cidade. Inclusive, nós fizemos todo o caminhamento, né? Temos a planta praticamente pronta para efetuarmos essa transposição. Mas, infelizmente, é um absurdo, é muito caro. Nós não temos potencial econômico para fazer isso, né? Nós somos obrigados a esperar, evidentemente, as mudanças políticas, a fim de que outros poderes, outras lideranças políticas consigam, perante o governo federal, essas verbas. Ponta da Serra praticamente já está resolvido. O Dr. Samuel perfurou um poço lá na Malhada, fica a 3 quilômetros da Ponta da Serra. Mas já está pronto, é só problema também de adução, de nós fazermos o assentamento da adutora. Quer dizer, resolve o problema da Ponta da Serra. Quer dizer, são 2 projetos que podem perfeitamente ser executados para o ano. E aí nós vamos acabar, em definitivo, com o problema de Ponta da Serra e de Dom Quintino. Temos um bairro aqui, no Crato, chamado Santa Rosa, que ele tem um poço, mas infelizmente a profundidade do poço são apenas 60 metros, que é insuficiente para o abastecimento da cidade. Para você fazer um poço hoje, você gasta em torno de R$200 mil para atingir profundidades de 120 metros, que é exatamente onde se encontra a formação Rio da Batateira, que tem água boa, água para a população com potabilidade garantida. Basta apenas a aplicação do cloro para uma desinfecção e a água estará feita ao uso da população, né? Então eu vejo o Crato fazendo uma relação com outros municípios que não têm esse potencial hídrico, né, numa situação muito favorável, porque eu conheço muitos interiores que não tem aquela vazão que desce ali naquela avenida Lava da Mangabeira. Se nós fôssemos medir aquela vazão ali, obviamente não encontraremos no Crato determinados municípios que tenham aquela vazão,
que desce como esgoto, né? Porque você sabe que entra 100%, 90%, 95% retorna como esgoto. Então, dentro desse perfil, dessa panorâmica, o Crato é um oásis, na verdade, porque nós temos uma reserva hídrica nas formações Rio da Batateira, Vição Velha, que ainda é renovável, que não foi esgoto. Já temos aí municípios, eu não vou citar o nome por questões éticas, mas que já estão usando água que foi esgoto, mas a partir de determinada profundidade o solo depura e a água passa a ser normal. No Crato, nós ainda não estamos encontrando esse problema. Eu fiz recentemente, numa pós-graduação, um estudo dos nossos poços, a vulnerabilidade à poluição dos poços profundos do Cratos, feito a bacia Rio da Batateira, né? E nós constatamos que nós estamos numa faixa de perigo, mas se nós mantivermos o controle dos nossos esgotos e do ordenamento do consumo, evidentemente que nós não teremos problemas tão cedo. Agora, o que é preciso entender? Nós precisamos entender e devemos fazer o possível para modificarmos a cultura do uso da água no Crato. Nós temos que começar a educar as crianças de 5 anos até a idade de 12 anos, porque se nós continuarmos com essa panorâmica, com essa visão de que a água, evidente, é infinita, é um pensamento muito errado. Em 2050, a ONU está prevendo guerras iguais a que nós estamos vendo com relação ao petróleo. Então a água vai passar a ser um bem disputadíssimo. Agora, o que o senhor acha desses desmatamentos, dessas construções desenfreadas, desordenadas na Chapada do Araripe? E quais as consequências desses verdadeiros crimes para os aquíferos da nossa região, para o abastecimento de água do Crato? Essa questão de nascente é muito relativo. Um desmatamento que ocorra acima, a montante dessa fonte, dessa nascente, ela pode produzir o fechamento daquele veio d'água, né? Porque você sabe que quando a chuva cai na Chapada do Araripe, que tem 150, 200 metros de arenito, ela evidentemente é como uma esponja, ela absorve toda aquela água, né? Quando você desmata a Chapada do Araripe, como está acontecendo, nós temos que ter muito cuidado e fazermos muita campanha para que isso não aconteça, acabem esses desmatamentos, essas construções, esses tipos de degradação da nossa floresta, que é tão linda, né? A Chapada do Araripe, raríssima no Brasil. Então, quando chove, evidentemente, quando não se encontra aquela vegetação, aquele terreno passa a ser adensado, porque os carros começam a passar, os próprios animais começam a pisotear. Então, aquele terreno, ele torna-se impermeável, tá certo? E, evidentemente, a água não desce mais, ela passa a ser superficial. Ora, se nós temos uma chuva em que a probabilidade de haver essa concentração de água na Chapada do Araripe, do que chove apenas 40%, infiltra, né? Se nós desmatarmos isso aí, não tivermos cuidado,
muito em breve nós teremos problema nas nascentes. Essa que é a grande realidade. Nós precisamos acordar intensamente para isso. Nós precisamos deixar certos problemas, deixar certas discussões que não levam a nada, que eu vejo que não tem nenhuma progressão positiva para o município do Crato, mas nós temos que ter uma atenção especial na nossa Chapada, poxa. Porque ali é que está toda a criação dos nossos recursos hídricos. É através daquela chapada que nós temos esse lençol freático com essa exorbitância de água. Então é preciso cuidar daquilo, é preciso medidas contundentes, amargas. Ou o gestor público, para ele efetuar diversas mudanças, inovações, ele tem que se tornar amargo, ele tem que tomar atitudes sérias, ele tem que enfrentar os problemas. Ele não pode só vislumbrar os problemas, e tal, eu vou deixar, não. Você tem que ter coragem de enfrentar aqueles problemas, né? Porque senão você não faz nada. A coisa vai passando, vai se deteriorando, e daqui a pouco o Crato não tem água. E aí? Nós vamos buscar da onde? Eu pergunto a você. Daqui para Dom Quintino, onde tem o Tomás Osterne, são quantos quilômetros? É a única fonte perene que nós temos. Né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa vegetação que tem na Chapada do Araripe. Nós temos que ter cuidado com a contaminação, a vulnerabilidade à poluição do nosso lençol freático. Nós temos que ter cuidado com isso, para que nós tenhamos um futuro, para que nós possamos proporcionar às nossas novas gerações um desenvolvimento sustentável. Essa é a grande verdade. O senhor é mais conhecido por sua austeridade e responsabilidade com as funções que lhe são confiadas. Mas certa vez o senhor me contou uma história que eu achei muito interessante, que foi o dia em que foi colocar um hidrômetro na casa do prefeito. Conta pra gente como foi isso. Eu cheguei e disse, olha, prefeito, nós vamos iniciar um rompimento de paradigmas, vamos quebrar paradigmas no Crato. Então, a primeira pessoa que tem que dar o exemplo disso é o senhor, que é o prefeito. Então, o senhor precisa me autorizar a eu instalar o hidrômetro na sua casa. E ele disse, na hora, pode mandar instalar. Naquela época não era uma coisa muito cultural, digamos assim. Não. Para aquele pessoal. Era assim, com aquele hidrômetro você arrumava o inimigo rapidinho. O senhor deve ter muitos inimigos. Muitos. Eu vim para cá para fazer amigo. E hoje eu sou persona não grata, né? Mas depois a história vai evidentemente contar os fatos, as pessoas vão analisar que eu não fiz nada por interesse próprio. Até porque eu não tenho um palmo de terra no Crato. Eu não tenho nenhum imóvel no Crato. Eu estou aqui para empreender um projeto, né, que me foi confiado, e eu, como profissional, acho que desempenhei a contento esse projeto, junto com os nossos funcionários, porque sem eles eu não faria nada. A ajuda deles foi extremamente importante. Não fui eu que fiz essa modificação na SAEC. Eu apenas dirigi, controlei, busquei alternativas. Quem modificou a SAEC foram os funcionários. Porque são eles que acordam de madrugada, vão para o meio do mato, ver rompimento de adutora, né? Recuperar esses rompimentos. Quer dizer,
No dia 1º de janeiro deste ano, nós passamos o dia todo trabalhando naquela esquina ali da Rua da Vala, desculpa eu não chamar o nome, me deu um branco agora, Tristão Gonçalves com a Bárbara de Alencar, porque rompeu um cano ali que foi colocado há não sei quantos anos, que não tinha nenhuma utilidade. E ali tem uma laje. Então, foi preciso, nós íamos por debaixo da laje para poder cortar esse cano e botar os capes. E nós passamos, tem muitas pessoas aí que são testemunhas, nós temos as fotos. O dia 1º de janeiro, às 8 horas da manhã, nós já estávamos lá. Quer dizer, é o sacerdócio, né? É igual o médico que 5 horas da manhã tem um problema com o paciente, aí tem que correr para o hospital. A mesma coisa é o engenheiro. Quem trabalha com água, com essa essencialidade da água, que as pessoas ainda não entenderam, né? Falta nós trabalharmos esse tema, essencialidade da água, que não é muito explorado em determinadas ocasiões, mas é cheio de responsabilidades. Você tem que largar tudo. Por quê? Porque se faltar água aqui no seu bairro, quantas pessoas vão depender da higienização? É o leite das crianças, que é lamentável quando você não tem água para fazer o leite das crianças, né? As crianças são que sofrem mais, precisam tomar banho de 1 hora. Os idosos que estão acamados, que precisam fazer a sua higienização. Então, tudo isso você tem que se preocupar, poxa. Você não pode ir sentar no banco da praça e jogar dominó, pô, quando os problemas estão no seu entorno, né? Você tem que estar ali como de prontidão. É como um soldado fica de prontidão no quartel, a mesma coisa quem trabalha com água, né? É o sacerdócio, aquilo ali é uma responsabilidade que você tem que incutir. Olha, isso aí depende de mim. Se eu fraquejar, o sistema rui. Então, essa filosofia nós passamos para os nossos funcionários, nós conseguimos passar. E eles, evidentemente, introspectaram toda essa filosofia de trabalho, vestiram a camisa. Eu sou muito grato a esses funcionários, todos eles, né? Porque sem eles, infelizmente, eu não poderia fazer nada. Porque eu não posso sozinho pegar uma chibanca e ir para o meio da rua e abrir asfalto. Como é que eu vou fazer isso? Né? E esses funcionários nos ajudaram muito, eu repito. O sucesso, se teve algum sucesso, se a história julgar futuramente que a SAEC teve um sucesso, nós temos que acreditar aos nossos funcionários. Há 7 anos, o bairro do Seminário organizava aqueles famosos panelaços, né? Para quem se lembra, pessoas saíam às ruas batendo em panelas, protestando contra a falta de água. Mas de lá para cá, um dos maiores investimentos foi em tentar resolver esse problema. Como o senhor analisa isso? Isso para nós é orgulho. E, ao mesmo tempo, nós tomamos como obrigação. Isso não é muito mérito, não. Nós tínhamos a obrigação de fazer isso. Nós não somos gestores públicos. Qual é a nossa atividade principal? Não é fornecer água para a população de boa qualidade, para que ela se abasteça, ela tenha a sua higienização, ela se alimente, enfim, ela tenha a utilização da água em todos os setores da sua vida. Isso é obrigação da empresa. Agora, o que acontecia no passado, infelizmente vamos esquecer isso aí, porque não tem mais jeito. Nós não podemos cobrar dos meus antecessores. Essa é a grande verdade. Eu, durante esses 8 anos em que eu estou na SAEC, eu nunca procurei macular um ex-presidente da SAEC. Eu fiz várias palestras
muitas palestras em colégio, faculdades, cursos de pós-graduação, mas nunca maculei um ex-presidente da SAEC. Eu acho que o que ele fez foram circunstâncias, né? Eu não sei quais foram, então não me interessa esse passado. O que interessa é a nossa administração de 2005 até, quem sabe, até o final de 2008, né? Porque não chegamos ainda em 2012, né? Qual a dificuldade que o senhor enfrentou com a população em tentar colocar hidrômetros nas casas? Houve muita resistência? De cada 3 hidrômetros, 2 vão para a justiça. Né? Por quê? Porque nós não temos a cultura do hidrômetro. Então, as pessoas querem encher piscina? E tudo sem nada. Não é só encher piscina, é trocar a água da piscina toda segunda-feira, toda quinta, de acordo com o movimento interno. Lavar a calçada. É normal, você já deve ter observado, que as pessoas pegam a mangueira e não lavam a calçada, lavam o asfalto. Porque faz parte da cultura, local, né? Porque o que se aconteceu no Crato? Aconteceu no Crato que as antigas gerações passaram uma panorâmica de que a água vem lá das nascentes, desce sem nenhum custo, por gravidade, sem nenhum custo, chega na sua casa de graça e você ainda tem direito a desperdiçar. E essa água seria infinita? Infinita, quando não é. O senhor passou 8 anos à frente da SAEC. Como analisa o apoio, o perfil do prefeito Samuel Araripe nesse processo de moralização da empresa? Eu fiquei eu poderei ficar esses 8 anos, mas em função de um trabalho que nós realizamos, que nós acordamos, que nós fechamos esse pacto de a gente realizar esse trabalho. E felizmente realizamos. Com todo o apoio do Dr. Samuel, que nunca se miscuiu nas nossas decisões. Isso aí é relevante, porque se ele tivesse agido de outra maneira, as medidas duras, amargas, contundentes, aquelas medidas que fizeram com que ele perdesse até correligionários políticos, você sabe disso, nós não teríamos feito a metade do trabalho que fizemos. O senhor é casado há 34 anos, tem esposa, 2 filhos. Conta pra gente como é viver a maior parte do tempo longe da sua família. Olha, o meu casamento é muita felicidade, né? Porque você veja que eu tenho uma mulher que foi o grande sustentáculo desse lar que se formou, com esses 2 filhos, esse casal de filhos, né? Enquanto eu fui para o mundo em busca de subsistência para educá-los, para torná-los cidadãos, cidadã, e educá-los dentro de um perfil que eu achava que tinha que ser, porque eu nunca tive padrinho político, então eu sempre dizia para eles, olha, só resta uma solução, nós estudarmos, nós 3. E foram várias as vezes em que na mesa estava eu estudando para as pós-graduações e eles estudando para a graduação. Então essa mulher foi o grande baluarte dessa família. Eu lhe digo que é muito difícil, é um problema muito sério. Para você ter uma ideia, eu passei o ano passado apenas 32 dias em casa. Isso intermitentes. 3 dias num mês, 2 no outro, às vezes tinha mês que eu não podia ir, porque os problemas da SAEC eu tinha que resolver, eu não podia abandonar a empresa, e eu tenho um grande defeito. Eu me imiscuo de uma maneira tão forte
nas obras, das empresas que eu trabalho, que eu cometo esse desacerto emocional, né? Eu me esqueço da família, fico só por telefone. Quando a minha presença lá é um bálsamo para eles, porque eu passo tanto tempo sem vê-los, né? E quando eu chego, você já imaginou que é um pai chegar e dar um abraço no filho? Então tudo isso me faz falta diariamente. Mas eu tive que cumprir um acordo com um amigo, né? Eu acordei com o Dr. Samuel de cumprir essa missão que ele estava me oferecendo. Ele acreditou, teve a confiabilidade no meu trabalho, né? Como também o Dr. Adolfo Marinho, que teve essa confiança em indicar esse profissional para vir para o Crato e tentar ajustar essas nuances que ocorreu na SAEC, né? Então, para mim, isso é muito gratificante, porque eu tomei como um desafio profissional, né? Muitas pessoas, evidentemente, eu dou o direito de acharem que muita coisa está errada. Mas, se nós observarmos, e sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que a população do Crato percebe que a SAEC hoje é uma outra empresa. Ela readquiriu a sua postura perante a sociedade. Ela não é mais aquela empresa em que tinha aqueles comentários, né, que a tornavam uma empresa de proselitismo, cabide de emprego, essa coisa toda, né? A coisa mudou muito e hoje, graças a Deus, nós somos procurados por fornecedores para oferecer os seus produtos à SAEC. Você veja como mudou. Antes eu comprava com o meu cartão e hoje eles buscam, né, principalmente a arrecadação e outros processos que acontecem na SAEC. Por que essa grande preocupação no mundo atual com o futuro da água no planeta? A água que existe no planeta, ela é a mesma, desde 4 bilhões, 5 bilhões em que ocorreu o Big Bang. Só que nós éramos 2 bilhões de habitantes. Hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de habitantes, né? E indústrias. Indústria. E as indústrias hoje, o que a Revolução Industrial produziu, né, é o consumo excessivo de água. Por exemplo, você vem em São Paulo. A empresa de água de São Paulo, ela está produzindo o reuso da água, ou seja, ela faz o tratamento da água até um certo ponto aceitável pela portaria que normatiza o beneficiamento da água para reuso e vende para as prefeituras da periferia de São Paulo, para lavagem de ruas. Por exemplo, você tem um evento, como aconteceu aqui no Crato, 5 de janeiro, 5 de junho, né, que é o dia do município. Depois nós tivemos 7 de setembro, as ruas ficaram todas sujas. Então, a empresa de água de São Paulo vende para esses municípios água de reuso, muito mais barato. Quanto mais barato? Chega a 60% mais barato, né? Por quê? Porque é uma água que eles recolhem dos esgotos, fazem um tratamento. É um tratamento básico. Básico, né? Básico. Ela não é própria para consumo. Não, de jeito nenhum. Não é uma água feita à potabilidade, né? E vendem para essas prefeituras. Quer dizer, é uma água aceita, não tem odor, não tem nada, e as prefeituras realizam o seu trabalho. Quanto de economia nós temos
com essas prefeituras, né? Tanto em água de primeira qualidade, como o potencial financeiro. Então, isso já está acontecendo no mundo todo. No Catar, por exemplo, já se faz isso normalmente, né? Além das providências, dos projetos ecológicos que estão sendo montados nos grandes edifícios inteligentes, em que a própria água da chuva é aproveitada, né? Então, esses meios de produção de água mais barata estão sendo explorados nessas novas edificações contemporâneas. Como o senhor vê a evasão das bacias hidrográficas brasileiras em decorrência da pirataria da água? Com muita tristeza, né? Porque aí são medidas tal qual a necessidade que nós temos de conservar as nossas fronteiras. Nós somos deficitários nesse aspecto, porque nós não cuidamos e nós vemos, à luz do dia, esses grandes transatlânticos, além deles carregarem água em seus convéis, eles adaptam bolsões de água que levam milhões de litros d'água ali submersos. Você não está vendo a água sendo roubada, né? Mas eles estão carregando água daqui do Brasil. Então, a tendência é que o governo brasileiro vai chegar a um ponto de dar um basta nisso, porque, evidentemente, está reduzindo o nosso potencial hidráulico, né? E, consequentemente, essa redução vai causar transtorno nas grandes cidades. São Paulo, por exemplo. São Paulo já tem bairros que passam uma semana sem ter água. E avisado pela empresa, né? Olha, semana próxima não haverá água em bairro tal. Por quê? Porque não tem água. Essa é a grande verdade. Então, a cultura de cada município, de cada estado, ela intervém diretamente nos hábitos das pessoas, né? Você vê, se você assistir a alguns programas, Cidades e Soluções, por exemplo. Eu citei, desculpe, mas não vou nem dizer o nome da emissora para não dizer que eu estou fazendo merchandising, né? Mas é um programa que você observa que a cultura é outra. Você usa a água do banheiro, né? Os prédios já têm cisternas para que aquelas águas que são usadas no banheiro, não as do sanitário, claro, mas as do banheiro vão para determinados locais para quê? Para fazer a rega dos jardins, a rega das plantas, utilizada na lavagem dos pátios, dos locais das garagens. Tudo isso reduz a conta do condomínio, né? E há um detalhe interessante, que o desenvolvimento tecnológico é tamanho que, por incrível que pareça, hoje nós já estamos produzindo biodiesel de esgoto. No Rio de Janeiro tem a estação de tratamento de esgoto chamada Alegria, ela fica no Caju. Então, a companhia do Rio de Janeiro, me foge agora o nome, ela conseguiu um empréstimo no PAC, a ordem de 2, 3 bilhões de reais, e vai lançar 25 quilômetros de adutora, dos quais 17 quilômetros serão submersos na bacia da Guanabara, que vai da Estação Alegria, no Caju, até São Gonçalo, no Comperge. E lá está sendo executado o projeto piloto para a transformação do esgoto em biodiesel. Quer dizer, algo impensável para nós até hoje, né? Aliás, nós temos algumas coisas que
realmente vai passar muitos anos para nós chegarmos ao nível que São Paulo, Tocantins, uma cidade super nova, já tem. Né? Que é a hidrometração, a medição da hidrometração por telemetria. Todo hidrômetro lá tem um dispositivo que emite ondas de rádio. Ele chega aqui, o rapaz que faz a medição da água, né, o leitorista, ele aperta um botão aqui, apartamento tal. Ele vai lá, a onda vai lá, mede quanto foi que gastou, volta e ele imprime a conta da água e já entrega ao síndico. Qual a impressão que fica depois disso tudo sobre a cidade do Crato? Leva saudades, fica saudade? Uma cidade maravilhosa, uma cidade cheia de praças, em que ainda se tem um conceito de família, coisa que em muitos lugares já perdemos isso. Nós não temos mais esse conceito de família. Da família ir à missa aos domingos, ir ao culto evangélico, todos juntos. Né? Então isso, nas capitais, você não vê mais. Acabou. Por quê? Porque o sistema econômico e o próprio consumismo acabou com essas relações familiares. A coisa que mais eu fico impressionado aqui é, às vezes, eu estou ali pelo centro e vejo pessoas idosas chegar para um rapazinho de 18 anos e dar a benção para ele e beijar a mão. Aquilo é lindo. Né? Aonde é que se vê isso? As capitais já não se tem mais. Não se tem mais isso. O filho sai, tchau pai, e tal, aí você não sabe nem para onde ele vai. Né? Aqui ainda tem famílias que o menino chega às 10 horas, a menina às 9. Quer dizer, o conceito de família do Crato ainda é muito bonito. E eu fico assim, às vezes, até emocionado, porque eu sou pai. Né? E quando eu vejo essas relações familiares, esse entrelaçamento que a sociedade do Crato conquistou e que procura manter, isso para a gente que é pai é muito gratificante. Pena que eu não pude trazer minha família para cá, até pelas medidas amargas que eu tomei, né? na direção da SAEC, porque impediam, algumas pessoas ameaçavam, etc. Você sabe o que é conviver com essas insatisfações, né? Mas o Crato, para mim, é tudo. Eu não tenho nada a reclamar do Crato. Eu estava preparado para ter esses problemas, porque quando você inova, você produz insatisfações. E eu tenho certeza que as insatisfações que ocorrerem não são com o Procópio, o José Procópio da Silveira, né? Esse ser humano que é cheio de problemas, cheio sei lá, não vale nada. Nós apodrecemos muito rapidamente, né? Os problemas são com o gestor. Infelizmente, o gestor teve que cumprir o seu papel. Essa que é a grande história. Agora, não tenho, assim, não levo ressentimentos do Crato, de maneira nenhuma. Para mim aqui tudo foi muito bom, muito agradável, né? Quer dizer, eu não tenho nada a reclamar do Crato. Só tenho, se eu for embora, eu só tenho... Lá eu vou ouvir, vou ler o blog do Crato e vou ouvir as outras emissoras e vou ter a maior satisfação de saber notícias daqui. Porque eu estou na história do Crato. Com certeza. Não é verdade? 8 anos aqui, eu vou passar para a história do Crato. Eu e meus funcionários. Meu não, nossos funcionários. Né? Dr. Procópio da Silveira, muito obrigado por atender ao nosso convite, ao convite do Fatos em Foco. Eu aqui agradeço a oportunidade. E assim finalizamos mais uma edição do programa Fatos em Foco, aqui pela TV Chapada do Araripe, com Gelson Mendonça.
Estaremos convidando outras pessoas, estaremos convidando o prefeito Samuel Araripe, estaremos convidando também o prefeito eleito Ronaldo Gomes de Matos e diversas outras personalidades como Antônio Visselmo, como Huberto Cabral, estarão presentes também aqui no Fatos em Foco. Até o nosso próximo encontro.